Eu analiso isso daí como uma tragédia histórica. Isso aí é uma tragédia histórica porque esses cosplay aí de parque de diversão, essa turma que viu na esquerda, nessa esquerda libertária que eles criaram, libertária nos costumes, né? Não libertária do ponto de vista de correr atrás das suas liberdades. Eles querem tudo pronto. Você vê que eles são juristocratas. Se ele olhar para você, ele quer correr para uma delegacia para fazer queixa. Ele é totalmente anacrônico entre a matriz de causas e efeitos, né? Ele combate isso, combate aquilo, chama um lado de fascista, outro disso, daquilo outro, ele bota pecha em todo mundo. Se você não concordar com ele, você não presta. E se você concordar com ele, não tem problema. Eu falei que a Globo, depois de ter enrabado o Lula pelos 10 costados, o que ela fez? Ela fez um grande baile do Alzheimer, chamou o PT inteiro, botou o William Bonner para tocar uma concertina e ficou todo mundo lá, bailando até de madrugada, como se não houvesse amanhã, mostrando que não existe nenhum traço de ideologia ali. Eu posso aceitar um antigo adversário, eu posso aceitar um antigo inimigo, acho inimigo a palavra muito pesada, se houver um meia-culpa, meu ou dele. Ou seja, se alguém ajoelhar no milho, a Globo continua no mesmo lugar. É golpista, canalha, manipuladora, está sempre atrás de dinheiro e atrás de alguma benesse. E ela briga aqui, salta ali e pula ali. E qual o motivo que existe para os petistas em 2017 quererem tacar fogo, 2018 quererem tacar fogo na Globo e hoje estarem aos beijos e abraços, como Gilmar Mendes, que meteu o pé na bunda do Lula, peitou o executivo e não aceitou, não deixou o Lula assumir como ministro. Isso tudo foi esquecido porque o carpe diem, viva o dia, o se aproveite do momento, veja o que você pode tirar de melhor no momento para si e para os seus, é o que dá a tônica dessa nova esquerda, que não é de luta, não é de briga, não é de nada, ela é de encosto, é de boquinha. Falando nisso, assista o vídeo aí, se você tiver peito e coragem, assista uma vez só, que eu te passei aí. Esse é um dos ícones, um dos calcanhares de Aquiles do... pode assistir, depois passa para os outros aí. Ninguém consegue ver duas vezes. Eu que sou cascudo e tenho estômago de aço, só vi uma vez. E pior de tudo, saber que é de um trabalhador. E o tipo de gente que a gente vive na rua e que o pessoal fica relativizando a atitude disso, muito longe do mundo real. Outra coisa que eu não me preocupo, eu nem perco meu tempo, é mais de me explicar que se eu sou... Você quer pensar que eu sou fascista? Ótimo, parabéns. Se você não entende fascismo, se você não entende o que é o fascismo, e você acha que eu sou fascista, tá bom para você. Vá com Deus, tá? Não tem problema nenhum, não. O outro é o seguinte, você é comunista. Você acha que eu sou comunista? Então tá legal. Eu não perco meu tempo, eu não me desgasto com essa turma. Eu não vou tentar, eu não vou conseguir doutrinar todo mundo, eu não vou conseguir fazer a cabeça de ninguém, eu não vou conseguir fazer nada. Tá? Eu só vou conseguir fazer a cabeça e conversar com quem se alinha com o meu pensamento. O cara que... Você não vai pegar um petista, o petista ele só muda de opinião se for para tirar algum proveito. O cara da New Left, ele só muda de opinião se ele for tirar algum benefício. Se você não tiver nada para dar de benefício a ele, então esquece, ele não vai mudar de opinião de nada. Eu vou perder meu tempo com ele, vou perder energia com ele. Tem outro ali na esquina que está perdido. Tá? É aquele negócio, então, estamos chegando naquele ponto, né? Aquele ponto nevrálgico aonde quem conhece alguma coisa, quem pode ser classificado como sábio, está cheio de dúvida e os imbecis estão com certezas absolutas. São donos de tudo. E você vê a conversa, a retórica. Eu, no meu canal, quando vejo a conversa chegando, já dá para ver, você faz um raio-x do cara, a negação toda. Tinha alguém aqui no canal que estava falando aí, o professor fulano de tal tá com a cisma com o Bolsonaro, mas não é não, é porque ele não tem nada de ideologia, é porque ele descobriu que existe um nicho de mercado que consome avidamente o apedrejamento do Bolsonaro todo dia. E o cara chega no meu canal, não vê um apedrejamento do Bolsonaro, ou vê, ou deixa de ver,
ou chega e dá de cara com a medida que o Bolsonaro tomou, e eu falei, essa medida é justa, está bem feita, eu não preciso odiar essa medida porque foi o Bolsonaro que tomou. Eu não estou aqui para torcer para o avião cair, para o piloto morrer, estando eu dentro do avião. Isso é tolice, isso é idiotice, isso é imbecilidade. Nem também são esses idiotas aí que ficam pregando uma pseudo-luta, um enfrentamento que nunca vai existir. Nós estamos muito longe do ponto de ruptura, muito longe. Com a gasolina batendo 6,20 e tendo engarrafamento da volta da região dos lagos, você descobre que você está muito, muito longe de um ponto de ruptura desse país. Quando você vê 30, 40 milhões de pessoas ligando para saber quem vai para o paredão num tal de BBB, que eu nem sei o que é, porque eu nunca assisti na minha vida, eu só ouço as pessoas falarem, tá? Eu acho que nós estamos muito longe de qualquer ponto de ruptura. Ponto de ruptura está muito mais próximo do caos, do abismo. Ainda não, a sociedade ainda tem muita gordura para queimar. O Brasil ainda é a capital, é o capital mundial do jeitinho. E a gente fica se ajeitando, é aquela história. O cara vem, rouba, dilapida a União, deixa um salário mínimo próximo a $38, destrói o país como o FHC, entrega ele derretido para o PT. O PT pega as commodities explodem, faz um governo mediano, consegue melhorar a qualidade de vida do povo. O que aconteceu? Eu, como sou da área industrial, eu falo que a válvula de pressão do vaso ou do tanque foi aberta. Agora, nós estamos indo para o mesmo tensionamento, a pressão vai aumentando, ainda está longe da ruptura, mas está aumentando, estão querendo instalar outro vaso, outra válvula de pressão, que é o Lula, uma carta aos brasileiros 2.0, pronta para chegar, acalmar, apaziguar todo mundo, dar umas migalhas para todo mundo, tá? Que são doações, não são conquistas. Haja vista, eu ontem falei no meu canal, para não dizer que eu sou fascista, que eu sou comunista, eu posso dizer que o fascismo, o comunismo, o liberalismo, o imperialismo, tá? Todas as correntes, comunismo, fascismo, nazismo, imperialismo, todas essas correntes, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, num período menor do que o PT esteve no governo, mudaram o mundo. Tanto é que entraram em conflito. O Japão se tornou um império expansionista no imperialismo, cresceu. O fascismo cresceu na Itália, se tornou hegemônico, tornou expansionista. O Hitler também, o comunismo, por sua vez, também. E, por sua vez, o liberalismo nos Estados Unidos, provando que todas as correntes, quando existe administrativamente, sem entrar em nenhum pormenor de guerra, quando administrativamente é feito algo em prol do povo, porque todos esses regimes aí, todos eles, de uma forma ou de outra, eram xenófobos, tá? Você tem resultado. Resultado esse que não aconteceu em 13 anos do PT, onde trocaram uma tomada de 3 pinos. Voltou tudo como dantes, em 3 canetadas no quartel de Abrantes. A Dilma assina a destituição do seu ministério e desce a rampa e vai embora, numa jogada tosca, onde ela passou o poder claramente para o Temer começar a continuar a fazer o que ela começou. A tragédia é essa. E depois vem o Bolsonaro mantendo tudo isso aí. O Lula foi preso numa gaiola de ouro. Eu sou contra você prender um ex-presidente. Acho que você pode até fuzilar ele, mas não tem que prender. Então é o seguinte, o Lula foi preso. Já que ele foi preso, por que ele não foi preso? Por que criaram uma situação esdrúxula de um andar inteiro da Polícia Federal? Aquilo não está, o Código Processual Penal brasileiro, aquilo não prevê um andar inteiro. Por quê? Em nome de quê? Em nome do que ele é presidente. Então, deixasse ele em casa, em prisão domiciliar, seria dentro do que é. Mas os caras simplesmente pegaram a lei, rasgaram, fizeram o que bem entenderam, e aí está o resultado. E o Lula está aí para combater tudo isso? Não. É para corroborar, assinar, abrir, abaixar a pressão para esse vaso nunca explodir. Mas um dia eles vão errar a mão e vai explodir. Que explodiu, a história está do nosso lado. Não sei se eu vou viver para isso, mas isso aqui vai explodir.
Eu falei, o século da vergonha da China começa em 1839 com a Primeira Guerra do Ópio e vai até 1949. Quando é que ela acaba? Exatamente, independente do regime, não vou entrar nesse mérito. Quando ela pega e bota todo mundo para fora e nacionaliza tudo. E ali começa a arrancada chinesa. 110 anos de vergonha, de humilhação, de roubo, de espoliação, claro que com muitos chineses envolvidos. Não tem como você surrupiar uma nação como a China, como não tem como você surrupiar uma nação como o Brasil, sem vários brasileiros, milhares de brasileiros, talvez até passando de 1 milhão, participando disso, direta ou indiretamente. O Brasil caminha para ser um país de uma elite de 0,1% e mais 1% de lacaios, que se beneficiam de tudo, e o resto, praticamente indigência. Um Haiti sem tamanho, sem fronteira, imenso. É o que a gente caminha. Isso vai acontecer? Não sei. É o que eu falei. O cara chega, Rubem, então quem vai ganhar a eleição? Não sei, no dia seguinte da eleição eu te falo. Eu não sou futurólogo, eu não tenho bola de cristal, eu não tenho nada. Você ontem falou que o Bolsonaro era isso, hoje você falou que era aquilo. É porque ontem ele era isso e hoje ele é aquilo. Porque a política é assim, são como nuvens, elas mudam com o vento no céu, você tem que fazer a leitura diária. O professor acabou de falar aí, não adianta ficar falando em Mussolini, os ventos são outros, o céu é outro, o cenário é outro, o panorama é outro, você vai ficar falando de Hitler, de Mussolini, do cacete, o que impacta isso aqui? A não ser para punheteiro que fica com a cara enterrada em livro e longe da realidade, só criando teorias loucas. Tá? O que nós temos é a verdade aqui. O Bolsonaro é um santo? Não. O Bolsonaro é competente? Para mim, não. É a minha opinião particular. Por que você não apoia? Porque eu não estou aqui para apoiar ninguém. Eu estou aqui para fazer esse papel mesmo, criticar, elogiar, pensar, trocar ideia, ver o que é, as pessoas terem consciência, como eu falei, não precisa pensar como eu, pensando já ajuda. Agora, o cara, quando vem criticar o seu pensamento, exatamente com o formato que ele engoliu na New Left, empurraram em cima dele, o cara vem já com a história de fascista, genocida. O que você queria? Hoje a minha mulher veio de ônibus para Itaboraí, o ônibus estava lotado, não tinha mais onde botar gente. Será que foi proibido por decreto o vírus da Covid entrar ali dentro? Faz um lockdown fajuto. Lockdown é com fuzil na mão. Lockdown é Forças Armadas soltas na rua, e é o seguinte, Exército, Força Armada, todo mundo, é 15 dias, é 15 dias. Agora, primeiro, você tem que assistir o desassistido. Como é que você vai botar um cara dentro de casa desempregado, ferrado, 15 dias? Ele vai comer o quê? Você tem que criar uma questão de subsistência. Aí você pode fazer um lockdown. Agora, um lockdown de faz de conta aí, de brincadeira, tudo aqui, tudo no Brasil cheira a farsa. A burla. Nós estamos com 300 mil mortos, que é um genocídio. Qualquer tipo de coisa dessa vai ser um genocídio no Brasil. Vai ser um país desestruturado como o nosso, um país com 60, 80, 100 milhões de pessoas vivendo praticamente abaixo da linha da pobreza, com 25 milhões de desempregados. Desemprego causa estresse, causa aperta, o cara perde os seus valores, seus referenciamentos. O vírus é uma coisa que o organismo que combate ele, não existe remédio para o vírus, existe vacina para o vírus, estão em testes. Aí o cara chega e fala assim, nós vamos ser contra o tratamento precoce, isso, aquilo, como é que você vai proibir? Se você falar assim, se você está proibindo, tentando proibir que alguém fique se entupindo de remédio de uma hora para outra, assim, tudo bem, ótimo. Agora, você não pode proibir que alguém tome remédio tentando se prevenir de alguma coisa. Um dos grandes problemas é que é o seguinte, com 25 milhões de desempregados, você imagina esses 25 milhões de desempregados como estão estressados. Como isso não afeta, eu não sou médico, mas isso, quando você vai no médico, é o médico que fala isso para você, um bom médico, pelo menos. Isso afeta seu sistema imunológico. Você está destroçado, você está ferrado. Então é o seguinte, é claro que você tem uma capacidade de contágio muito maior. O Brasil é uma tragédia. Não é porque o Bolsonaro é presidente ou porque ele falou meia dúzia de abobrinha. Então, é o seguinte, por que é que a Nigéria, que não tem a condição de vida do Brasil, vive na miséria, uma miséria muito pior do que a nossa,
8 vezes a concentração populacional do Brasil, porque a Nigéria tem quase a população do Brasil com um tamanhozinho desse tamanho. É 8 vezes mais denso populacionalmente. Ninguém usa máscara, ninguém usa nada, ninguém usa coisa nenhuma. E o índice de mortes lá chega a ser 100 vezes menor do que em alguns países da Europa. Como? Por quê? Mistério. Então, aí os cientistas, pesquisadores, os caras, ao invés de ir lá pesquisarem isso, querem tapar isso para a gente. Quer que você não veja isso e não pergunte isso. Simplesmente quer te lacrar. Ah, então você é negacionista. Eu falei, não, eu não sou negacionista. Eu quero saber por que o africano subsaariano, miserável, mal alimentado, pobre, numa situação pior que os nossos mais pobres, tem um índice de contágio 10, 20, 30, 50 vezes menor do que aqui. Eu queria que vocês, humildemente, fossem lá trouxessem essa pesquisa para mim, ao invés de tentar me vender vacina que ninguém testou em lugar nenhum. Eu queria que vocês me explicassem isso, não me chamando. É muito fácil chegar, você é conspiracionista, você é contra o lockdown, eu não sou contra nada. Eu sou a favor de tudo. Agora, eu queria explicação. Meu pai nunca me falou na vida que isso aqui é porque é. Ele sempre tentou me explicar. Ou então fala, filho, isso aqui não tem explicação. Agora, você chegar para o cara chega de lá e fala assim, vem cá, por que é que na África subsaariana não está morrendo quase ninguém de Covid? Está vendo? Você está negando a doença, você é isso, você é aquilo. Não é isso que eu perguntei. Fiz essa pergunta, responde a minha pergunta. Você não tem como responder ou não quer respondê-la? É diferente. Com isso aí eu estou na teoria da conspiração? É claro que não. Mas é o que eu falei, eu aprendi a questionar. E é isso que eu quero que as pessoas façam. É isso que eu desenvolvo. Seria muito fácil para mim. Eu tenho elementos de sobra para bater no Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite. Eu poderia entrar nessa onda aí para tentar arrumar mais 50 mil, 100 mil inscritos. Porque está dando ibope. Existe um público consumidor disso. A New Left, o PT inteiro, acorda ávida, babando, salivando atrás de alguém que bata no Bolsonaro, que diga para ele que o Bolsonaro hoje caiu, a casa caiu. E o que eu estou falando assim, eles são tão rasos, tão estreitos, que eles comem isso todo dia e não vê que foi mentira no dia anterior. Então é essa esquerda que está. Isso não representa nada nem ninguém. Isso não é esquerda. E quando eu falei assim, qual ter afinidade pelo comunismo, pelo fascismo, como eu falei assim, eu tenho afinidades. Agora, se eu falar isso, o cara já vai dizer que eu sou fascista. Eu acho interessante a quarta teoria. É algo novo, é algo interessante. Por que não levar em consideração? Por que não? Eu não vou levar em consideração essa excrescência, essa aberração que é essa nova esquerda, que nada tem a ver com esquerda. Eles são, por exemplo, talvez uma quinta teoria. A teoria que, se você botar LGBT, se você criar tudo isso aí, você vai ter... É uma teoria, pode estar certa ou errada. Mas eles não são nova esquerda. Eles poderiam ser quinta teoria ou 24ª. Não importa qual. Quero saber. Agora, eles se autoproclamarem de esquerda, como? É o que eu falei. A esquerda, historicamente, tinha um muro, ela ia lá, escrevia uma palavra de ordem. Quando ganhava o poder, encostava o inimigo no muro e fuzilava. Aí, de uma hora para outra, a esquerda não pode ver sangue, não pode ver uma hemorragia, não pode nada. Se vê um moinheiro saindo sangue, desmaia, todo mundo virou pacifista, virou um grande de estoque. Paz, amor, que negócio é esse? De onde veio isso? Aí você vai ver, vive patrocinado de ONG, vive todo mundo patrocinado. O cara lá, o George Soros, manda dinheiro para a família da Marielle inteira, que, repito, foi a única vítima daquela história, o resto todo mundo se bem. A morte da Marielle foi um filão para todo mundo. Aqui interessa gosta. Não estou aqui discutindo a morte da Marielle. Só foi ruim para a coitada. Coitada. Aí, mulher, ninguém sabe, não conheço mesmo. Quando está um casal na minha frente, eu sei mais. Isso aqui é o homem, isso aqui é a mulher, isso aqui é o marido, isso aqui é a esposa. Agora, quando tem duas pessoas do mesmo gênero do lado, eu não posso saber. Então, a Marielle virou deputada ou vereadora, ganhou 30 mil reais por mês de pensão durante 5 anos, 10 anos, do George Soros, vindo de uma ONG lá fora, dividem entre eles, a família
do Papa por causa de dinheiro, tá? Todo mundo se beneficiou eleitoralmente da morte da Marielle. A pessoa fica revoltada quando eu digo que fala assim, a morte da Marielle é muito... A Marielle é suspeita que a Marielle não era ninguém da fila do pão. Com todo respeito. Era uma vereadora recém-eleita. Eu pergunto para vocês, quem é o segundo ou terceiro vereador mais votado do pessoal do Rio de Janeiro hoje? Alguém sabe? Qual é o vereador? O segundo vereador mais votado do pessoal do Rio de Janeiro hoje? André, sabe? André? Alguém sabe? Ninguém sabe. É igual a mesma coisa, a Marielle, a segunda vereadora mais votada do Rio de Janeiro. Na época, ninguém sabia quem ela era. Ela se tornou uma celebridade, um ícone com a morte.